Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa matéria, então. Eu dei 5 minutos de tolerância, costumo dar todo início de aula 5 minutos de tolerância aí para quem está chegando atrasado, chegando no serviço. Bora dar sequência, então, que a nossa matéria é comprida e nosso tempo é curto. Pessoal, me confirme se vocês estão vendo a minha apresentação aí, minha tela. Tá sim, tá sim. Tô vendo. Beleza, obrigado, rapaziada. Bueno. Então tá, pessoal. Boa noite de novo. A gente vai dar continuidade na nossa matéria, né? E hoje nós vamos abordar alguns outros conceitos que são muito importantes, né, nesse início de conteúdo. Como eu tinha falado para vocês ontem, essa parte inicial é a que mais me preocupa, porque onde a gente vai pensar mais no problema é nessa parte inicial, onde a gente pode se enrolar lá futuramente, é aqui. Então isso aqui tem que estar bem sólido, bem sólido em vocês. Então, pessoal, aqui nós temos, né, um momento de inércia de uma área. E é basicamente o que a gente vai tratar hoje, né? Momento de inércia de superfície plana, mas a gente vai falar aqui do momento de inércia de área, né? Deixa eu pegar o laser aqui. Beleza, então. Mas o que é o momento de inércia de área, né, pessoal? O momento de inércia de uma superfície plana de área, né? Então, sob o ponto de vista da física, né, o momento de inércia de uma área, ele representa uma propriedade, né? Uma propriedade geométrica de uma área, o qual este está mais associado a uma espécie de resistência da peça, né? Mas não é uma resistência associada ao material da peça que a gente está falando, e sim uma resistência que está associada à geometria da peça. A gente pode pensar até da seguinte forma, pessoal: como que a gente vai deixar uma peça mais resistente somente mexendo na geometria dela, mexendo na geometria dessa peça, né? É bom salientar aqui que a gente não está falando do material, a gente não está falando da resistência associada ao material, à natureza dele. Por exemplo, o aço é mais resistente que a madeira. Não tem nada a ver. A gente está falando da geometria da seção, né? Da geometria lá do material. Bom, então, né, isso pode ser feito pensando no momento de inércia de uma superfície plana, né? Isso que eu falei para vocês, modificar a resistência de um elemento, de uma peça, somente mexendo na geometria dela. A gente faz isso através do momento de inércia de uma superfície, ou do momento de inércia de área, né? E o exemplo mais clássico que a gente encontra aí nos livros, que os professores dão como exemplo, né, é a régua, para a gente saber como é que isso funciona, né? Então, pessoal, se a gente pegar uma régua, né, e a gente colocar ela deitada na horizontal, assim, ó, não sei se vocês estão enxergando aí, acho que dá para ver mais ou menos. Né? A gente coloca a régua na horizontal assim, a gente vai perceber que se a gente aplicar uma força aqui na extremidade da régua, né, na extremidade da régua, a gente vai perceber que é muito fácil de flexionar essa régua assim, ó, quando ela está deitada, né, na horizontal. Por outro lado, pessoal, se a gente pegar essa régua e girar ela 90 graus, né, e a gente aplicar uma flexão assim, ou aplicar uma carga nessa extremidade,
a gente vai ver que é muito difícil a gente flexionar essa régua. A gente vai perceber que mesmo a gente aplicando um esforço nessa extremidade, fica muito difícil a gente dobrar a régua, né? E quando a gente estava assim, era muito fácil, ó. A gente nem precisa fazer muito esforço. Mas se a gente vira e aplica assim, por que que ficou muito difícil agora? O que que está acontecendo aqui? Então, por que que acontece isso, né, pessoal? Isso ocorre, né, porque o momento de inércia de uma peça com seção retangular é representado por essa equação aqui, ó, essa do meio, né? E a qual ali a gente tem base vezes altura ao cubo dividido por 12, né? Então, pessoal, o que muda quando a gente vira a régua 90 graus, por exemplo, né, observem essa seção em branco aqui, ó, essas duas pequenininhas aqui, nessa aqui dá 1 para 2, ó. Então, quando a régua está deitada, né, quando ela está nessa posição aqui, ou ali na posição 2, a largura ela é maior do que a altura, né? A gente pode ver ali no perfil, nesse perfilzinho aqui, que a largura dela, a base da seção, ela é muito maior do que a altura, e a altura é pequena nesse caso, né? Na verdade, a altura ali é bem pequena com relação à largura. Só que quando a gente vira a régua, como nesse caso aqui, né, a gente percebe que agora a altura é muito maior, né? E como a gente vê nessa fórmula aqui, quem vai ao cubo é a altura. Então, isso significa, né, que como essa altura vai ao cubo, e nesse caso aqui a altura é muito maior, né, isso faz com que aumente muito o nosso momento de inércia. Então, como a gente pode perceber, o momento de inércia da seção vai ser a resistência a essa flexão, né? Se a gente tiver uma altura muito alta, como nesse caso aqui, o caso que a régua está de pé, a gente tem uma resistência maior à flexão, olha, a deformar isso aqui. Se ela está deitada, aí se torna muito fácil, porque a altura é pequena, né? Então a altura vai ali ao cubo e ela não é representativa quando a régua está deitada, por exemplo. Então, pessoal, percebam, né, que e nós estamos falando apenas da seção em termos geométricos, né, pessoal? A gente nem falou qual a natureza desse material. Sim, pessoal. Desculpa, pessoal, que eu estou esperando uma ligação importante aqui, aí foi obrigado a atender. Retomando, pessoal. Então, a gente tem que perceber isso aí, pessoal, que essa resistência, ela depende da geometria da seção e não da natureza da peça, né? Apesar que depois a gente vai ver que, obviamente, a natureza, do material, obviamente, ele importa na resistência. Mas, nesse caso aqui do momento de inércia de uma seção, né, só quem vai influenciar é a geometria da seção. Então, a gente vê, né, que é possível a gente alterar a resistência de uma peça, ou melhor, né, alterar a rigidez, a flexão de um elemento de viga, por exemplo, somente alterando a geometria da seção, né? Existem muitos materiais, muitas peças que são fabricadas utilizando esse conceito, né? As próprias vigas são assim. Por exemplo, né, tem postes de concreto, aqueles. Eu sempre pensava que eles eram sólidos, né, pessoal? Eu não sei se algum é sólido, no caso, se algum é totalmente preenchido lá, né? Mas os que eu vi eram ocos, né? Os que eu conheço. Talvez exista algum lá, talvez sejam alguns, mas em termos de resistência, tanto faz ser oco lá ou sólido assim, né? Ou preenchido, no caso. Bom,
Bom, pessoal, na verdade, né, é que existe uma série de tabelas que apresentam esses valores, todos já calculados, né, para essas sessões, para várias sessões. Até eu trouxe aqui para vocês as principais sessões que a gente estuda, que a gente vai estudar ao longo da disciplina. A gente tem a circular e a tubular também, né? Até existe lá na apostila uma demonstração de como chegar nessa fórmula aí para sessões retangulares, que envolve lá uma série de integrais. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada lá com mais calma e depois me perguntar. Mas eu não acho que faça muito sentido a gente trabalhar aqui com demonstrações de fórmulas, né, pessoal? Ao meu ver, não é o objetivo dessa disciplina. Então, ali nós temos, né, que para seções circulares, nosso momento de inércia é essa equação aqui, πr elevado a 4, né, a quarta potência, divididos por 4, ou π vezes o diâmetro elevado na 4, divididos por 64. Outra seção que a gente aborda muito são as seções tubulares, né, circulares, essas daí, para transporte de fluidos. A gente utiliza muito esse tipo de tubulação, né, nas linhas aí. Acho que vocês já devem estar, quem trabalha mesmo na área da mecânica já conhece bem esse tipo de tubulação. Então, a gente vê ali, né, que nós temos 2 raios agora, ou 2 diâmetros, mas pode utilizar também os raios aqui nessa ponta, aqui, ó, só que aqui está marcado os diâmetros, né? Então, a gente tem o externo e o interno ali, e, e a gente vê, né, pessoal, que nesse caso aqui, é só a gente colocar nessa fórmula aqui, ó, e fazer um menos o outro, né? Por exemplo, aqui é o diâmetro externo, né? Esse diâmetro mais externo aqui, aqui é o diâmetro interno, e a gente faz essa diferença e multiplica por π divididos por 64. E no caso, quando a gente quer utilizar o raio, né? A gente coloca o raio elevado na 4, o raio externo elevado na 4, menos o raio interno elevado na 4 também, e a gente multiplica depois por π divididos por 4. E detalhe, né, pessoal, sempre que vocês fizerem esse tipo de conta, vocês vão resolver o parênteses primeiro aqui, ó, esse parênteses aqui, esse aqui, para depois vocês resolverem o resto da conta. Então fique sempre atento, isso aqui, eleva esse aqui primeiro na 4, depois eleva esse aqui, depois tira a diferença dos dois, esse menos esse, e aí sim multiplica por π e divide por 4. Né, sempre começando obedecendo essa ordem aqui para a gente conseguir fazer certinho. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí com relação ao momento de inércia de área aí, de superfície? Todo mundo entendeu o que ele representa? Pessoal, se alguém não entendeu aí, pode falar, não tem problema. A gente tenta explicar de novo. Tranquilo, rapaziada. Estamos aqui para isso. Pode explicar de novo? Eu não sei se consegui entrar nesse. Tranquilo. Aula, Pedro. Tranquilo, Pedro. A gente começa aqui de novo. Então, Pedro, hoje a gente está falando do momento de inércia de área, né? O momento aí de inércia de superfície plana. Quando a gente está falando de momento de inércia de área, é esse símbolo aqui, o I, ó. O que é o momento de inércia, né, de área? O que ele representa para nós? Ele é uma espécie assim, ele é um índice, né, uma espécie de um valor lá que nos dá a resistência que que uma seção oferece, né, a flexão, a deformação, a flexão, né? Por exemplo, aqui eu dei o exemplo da régua para vocês. Quando a gente tem uma régua deitada assim, ó, percebe aqui, Pedro, é muito fácil a gente pegar e entortar essa régua, né? Se a gente aplica um esforço ali na extremidade. Compreende? Isso. Só que quando a Sim. gente vira a régua, né, a gente não consegue fazer a mesma coisa. A gente pode aplicar uma força maior ainda que ela não deforma, né? Então, o,
Então, como é que a gente... Por que que acontece isso, né? Por que que acontece esse tipo de... Por que que a régua demonstra esse comportamento? Isso porque, né, o momento de inércia de uma peça retangular, como eu falei para vocês, ela é expressa por essa equação aqui, ó, base vezes altura ao cubo dividido por 12. Então, no primeiro caso ali que eu te mostrei, a gente tem a régua nessa posição aqui, né? E a seção que a gente tem é essa aqui, ó. Então, vamos dar uma olhadinha. Tu concorda que aqui a gente tem uma base muito grande, mas uma altura pequenininha, né? Então, quando comparado a isso aqui, né? Aqui a gente tem uma base muito pequena e uma altura muito grande desse perfil, né? Dessa seção. Quando a gente coloca isso nessa fórmula, obviamente, aqui como a altura ela está ao cubo, né? Aqui a gente vai ter um momento de inércia muito maior. Então, fazendo essa associação, como aqui a gente tem um momento de inércia muito maior, isso significa que essa seção ela vai resistir mais à flexão, ou seja, ela vai demonstrar uma rigidez à flexão muito maior. Aqui mais resistência, né? Vai ter mais resistência à flexão. E isso a gente nem está falando da natureza do material, por exemplo, se é aço, se é plástico ou madeira, né? A gente está falando só em termos da seção. É por isso que a gente tem as vigas lá em, como a gente estava falando ontem, né? Por isso que a gente coloca aba nas vigas, na verdade, porque a gente consegue aumentar, né? Essa altura, tu coloca lá uma alma bem comprida, tudo isso aí a gente vai trabalhando e talvez a gente veja algumas coisas assim também ao longo da disciplina. E o que eu estava dizendo para ti também, para vocês, é que lá na apostila, tudo isso aqui está demonstrado, né? Da onde vem lá em termos das integrais. Só que eu não acho válido trazer esse tipo de informação, eu não acho adequado. No fim das contas, o que a gente vai utilizar é essas fórmulas prontas, já tabeladas. Então, né, se tu quiser lá dar uma olhada depois, se tiver alguma curiosidade, sinta-se à vontade para perguntar também. Mas eu Ok. te garanto, o que importa são essas fórmulas aqui. E também, né, outras seções que são muito utilizadas e muito conhecidas por nós é a seção circular, né, que ela é, no caso, a barra, né, e aí ela tem essa fórmula aqui para esse momento de inércia diária. E para a seção tubular, né, tem essa fórmula aqui, ó. Como a gente pode ver, a gente faz a diferença aqui entre o diâmetro externo, esse diâmetro maior, na seção tubular, né, que é subtraído por esse diâmetro interno também os 2 elevados na quarta potência, cada um de uma vez. Primeiro a gente resolve parênteses, né, obedecendo a ordem matemática, e depois a gente multiplica por π divididos por 64. Mas o mais importante é saber que o momento de inércia, né, representado por I maiúsculo, ele representa, né, uma resistência à flexão da nossa peça, que está associado lá à seção geométrica dela. Tudo tranquilo aí, Pedro? Conseguiu entender? Sim. Mais ou menos? Beleza. Vamos copiar Beleza. essas fórmulas, né? Qualquer coisa, tira um print aí da tela Tá. e qualquer coisa aí, pergunta aí também. Fica à Tá vontade. ok. Então, pessoal, vamos... Bom, eu trouxe exemplos aqui, né, para a gente fazer até junto. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu trouxe dois exemplos para a gente fazer bem tranquilinho, bem facilzinho. A gente vai fazer junto, né? A gente sabe que para uma peça com seção retangular, a gente tem essa fórmula aqui. E para uma peça circular, a gente tem essa fórmula aqui. Pessoal, uma coisa que eu vou dizer que é muito importante e vocês têm que cravar. Essas fórmulas aqui, elas são feitas, demonstradas, tendo como referência o centroide da peça. Elas são calculadas, né, quando a gente pode imaginar um eixo, um sistema cartesiano que sai daqui, ó, em X aqui, em Y no centro. Só que a gente não costuma representar isso. Mas o nosso sistema de referência está bem no centroide dessa seção.
né? É muito importante a gente saber disso. Beleza. Então, pessoal, como é que fica aqui? Aqui a gente tem a nossa altura, ó. A nossa altura. E basta a gente colocar na nossa fórmula. Vamos lá. Aqui. A gente tem que ir, né? Que é o nosso momento de inércia diária. Vai ser BH ao cubo divididos por 12. A nossa base, a gente sabe que é... Que a gente sabe que é 135 milímetros ali, né, pessoal? Beleza. Que multiplica a nossa altura, que é 268 milímetros. Beleza. Só que é isso aqui, 268 milímetros. Só que isso aqui é isso aqui elevado ao cubo. Rapaz. É isso aqui elevado ao cubo divididos por 12. Colocando na calculadora, pessoal, que vai ser a nossa melhor amiga a partir de agora. Essa aqui. Calculadora científica. A gente vai lá. 268 elevado ao cubo vezes 135 divididos por 12. Eu tenho aí um valor de 216 expoente 0,6. E aqui vai ser o quê? Milímetro elevado na 4. Vai ser essa daí. Isso aqui, expoente 6, que significa que é 10 elevado na 6. Isso aqui. E isso aqui é assim mesmo, ó, é em milímetro na 4. Essa unidade. Também o significado físico dela é um pouco estranho. Nesse outro caso aqui, pessoal, também a gente só vai aplicar na fórmula, né? Só que agora vai mudar um pouquinho aqui, porque a gente tem... A gente tem agora aqui π 3,14, que multiplica, né, o nosso... Rapaz... O nosso raio ali, que é 59, dá 4, divididos por 4. Beleza. Colocando isso na calculadora, a gente vai lá. 59 elevado na 4 vezes 3,14 divididos por 4 vai dar outro valor muito grande aí. Vai dar esse resultado aí. Então, basicamente, isso aqui a gente tem que aplicar na fórmula. Mas, de novo, pessoal, essas seções aqui, elas são relativamente simples. Por quê? Porque isso aqui a gente está considerando, né, que o nosso eixo de referência é o centroide. É como se tivesse aqui, ó, um eixo X aqui, passando aqui, bem no centroide. Vamos ver. É como se estivesse passando um eixo X aqui, e a gente está calculando, né, o nosso I aqui em relação a esse eixo. Aqui eu poderia colocar até IX aqui, porque é o I calculado com relação ao eixo X. E esse eixo X, ele passa bem no centro dessa peça, assim,
como no centro dessa aqui também. Aqui também poderia colocar ix. Perdão, pessoal. Só que nos cálculos, né, pessoal, a gente já sabe, né? Bom, se só tem esse aqui, é só o x que eu vou calcular. Então, a gente não precisa representar, né? Vocês vão ver aí que nos cálculos não é representado isso aqui, porque justamente a gente calcula só de uma seção, só de uma referência aqui do x, por exemplo. E Leonardo, Oi. Rodrigo, Olá, Rodrigo, ali tudo na bom? calculadora tem que botar o parênteses ali, não, na hora do cálculo? Não, eu faço assim, ó. Por exemplo, aqui nesse primeiro cálculo, tá vendo? Aqui, ó. Eu gosto de fazer tudo separado. Eu coloco assim, ó, 268 elevado na 3. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para ti. Não sei se está Aí, aparecendo. Tá, pegou. tá Recua um vendo? pouquinho. Ah, pegou o foco. Tá. Aí eu pego isso aqui, né? Botei 268 elevado na 3 e dou igual lá. Igual. Aí me deu o resultado, né? Deixa eu ver. Rapaz, esse negócio aqui tá muito estranho. Aí, Aí me deu um resultado. Aí eu faço isso aqui, esse resultado vezes 135. Aí vai me dar outro resultado, né? Aperto igual, me dá outro resultado. sem o parênteses. Sem parênteses, sem parênteses. Porque eu estou fazendo uma coisa de cada vez. Aham. Aí, depois desse resultado, eu pego isso aí e divido por 12. E aí sim, aí me dá esse monte de número aqui, ó. Cara, que negócio chato isso aqui. Eu já não pego o foco. Cara, Não. vê se eu consigo mudar isso aqui. Mas tá tranquilo, para saber se tinha que botar o parênteses ou não. Eu tinha botado, ele não tinha dado certo. Aqui, pessoal, acho que eu consegui mudar. Aqui. Aí no fim me deu esse número aqui gigante, ó. Ah, sim. Aí tem um botãozinho ali na calculadora que é chamado ENG, ou ENG. Fica bem aqui, ó, onde está meu dedo. Aí aperta ele e ele vai passar vai devolver na potência lá. Aí ele vai te dar aquela potência ali, elevado na 6 e tudo mais. Tu entendeu, Tá ok. Rodrigo? Tá ok, tá ok. Tá? Valeu. Qualquer coisa chama aí, não tem problema que a gente resolve. Falou. Beleza. Vocês estão visualizando minha tela aí ainda, pessoal? Sim. Aqui, ó. O Pedro, a fórmula aqui, ó, 1 é igual, o centroide, o B é a base, que é o 135, né? Aí tu bota Isso. parênteses. E o H elevado a 3 é o centroide, né? Não, esse aqui é a altura. É que está muito, muito próximo aqui. É a Mas é a altura altura, toda, é então, essa lateral aqui, ó. 168, né? Não, 268. Isso, É toda essa 268, tá. lateral aqui, ó. Toda a altura Tá, desse, tá. desse, Esse dessa, retângulo. dessa área aqui que a gente tem, né? Desse retângulo. Tá. E aqui é o Tá, ok. raio. Aqui, ó. Aí o raio Dessa, do eixo. dessa Só fica seção aqui bonito. circular. Ficou ruim pra caramba Tá. esse meu desenho aqui. Tomar vergonha na cara e fazer uns desenhos melhor pra vocês. Não, tá bom. Cara, Tá, ok. vivendo e aprendendo, né? Bueno, Tá bom. ah, Tranquilo. então, pessoal, vamos ver aqui. Vamos dar sequência. Tá, pessoal, todo mundo entendeu aí essas nossas contas? Então, mais uma última vez, gravem que o nosso eixo de referência, que nesse caso é esse aqui, ó, que passa bem no meio, né? Beleza. Por isso que a gente já usa essa fórmula assim, ó. Por que eu estou querendo falar isso, pessoal? Bom, né? Anteriormente ali,
a gente calculava aquele momento de inércia com relação ao centro de gravidade ou com relação ao nosso centroide, né, pessoal? Como eu falei para vocês, é um eixo que passa bem no centroide, bem no meio da peça, ou da nossa figura lá. E a gente sabe que o centro de gravidade, ou nesse caso o nosso centroide, né, fica bem no meio daquelas geometrias que nós estamos estudando. Mas agora, pessoal, imagine que a gente não quer mais calcular com relação ao centroide da peça, e sim que a gente quer calcular o momento de inércia de área de uma seção com relação a outro eixo qualquer, a um eixo que está deslocado, né? A gente tem outro sistema de referência agora. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente pode formular uma equação que nos proporcione isso? Então, pessoal, isso a gente faz utilizando o que a gente chama de teorema dos eixos paralelos, né? O teorema dos eixos paralelos nos diz que o momento de inércia de um corpo com relação ao eixo X, como a gente tinha feito ali, só que agora o nosso sistema de referência é outro. Observe essa equação aqui, pessoal. Então, o momento de inércia de um corpo com relação ao eixo X é igual ao momento de inércia desse corpo, né, com relação ao eixo X'. Eixo X' é aquele nosso eixo que passa em cima do centroide, né, que passa pelo centroide do corpo, somado a essa parte aqui, ó, que é a área da seção como um todo, multiplicada pela distância ao quadrado, né? Essa distância é a distância entre os dois eixos. Beleza, a definição está aí, mas o que é isso? Vamos ver, vamos desenhar que aí a gente consegue enxergar. Pessoal, antes, lá no início, né, a gente tinha o seguinte, que o nosso eixo, a nossa linha, a gente calculava o nosso momento de inércia diária com relação a um eixo que passa sobre o centroide, né? Era isso que a gente fazia. E como eu falei para vocês, a gente já tem todas essas equações tabeladas. A gente não precisa se desgastar fazendo aí estripulia matemática para chegar nessa equação. Já tem tabelas e vocês vão consultar as tabelas quando tiver que resolver. E aqui, ó, por exemplo, no caso da seção retangular, a gente tem essa equação aqui, ó, base vezes altura ao cubo divididos por 12, onde isso aqui é a base, toda essa lateral aqui é chamada de altura. E a nossa referência é essa linha neutra aqui. Mas muitas vezes, pessoal, nos problemas que a gente encontra por aí, o nosso sistema de referência não está bem no centro. É muito difícil isso acontecer na prática, num cálculo prático lá. Então, a gente tem isso aqui, tem que utilizar o teorema dos eixos paralelos, que é essa equação aqui que eu falei para vocês. Então, imaginem o seguinte, pessoal. Se o nosso sistema de referência agora tivesse aqui, ó, aqui embaixo, na base dessa seção, como é que... Opa! Uma pergunta, Pedro? Não, pode prosseguir. Ah, tá. Desculpa. Não, Então, pessoal, assim, ó, agora imagine, né, que o nosso sistema de referência agora ele é posicionado aqui, ó, bem embaixo, aqui no limiar aqui do piso aqui, por exemplo, do nosso chão. Como é que fica, né? Vamos olhar para nossa fórmula aqui. Eu não falei para vocês que essa parte da equação aqui é aquela nossa conta anterior, né? É o momento de inércia com relação ao próprio centroide, né? Como a gente tinha visto. Então, esse X' vai ser aquele momento de inércia como se a gente estivesse calculando com relação ao centroide, né? Com relação à linha neutra, que é essa parte aqui, mais, né, a nossa área. O que é a nossa área? A área da seção, base, vezes a altura, que é toda essa lateral aqui. Até ficou errado aqui. Aqui, pessoal, que multiplica, né, a distância entre a linha neutra da seção, né, da parte que a gente está estudando, que a gente está trabalhando, com a nossa referência. Então, qual é a distância da linha neutra da parte que a gente está estudando
do elemento que a gente está estudando para a referência, né? Vai ser esse Dzinho aqui, ó, esse D. Aqui. Então, quando a gente tem o eixo deslocado, quando o nosso sistema de referência é deslocado, a gente precisa utilizar o teorema dos eixos paralelos para conseguir calcular o momento de inércia diária dessa seção aqui. Todo mundo entendeu isso aí, pessoal? Teve alguém que não entendeu? Tudo bacana, hein, Rodrigo? Pegar essa questão aí? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Qualquer coisa, prenda um grito aí, pessoal. Agora o negócio vai ficando cada vez mais complexo aí. É, Bom, pessoal, então, eu trouxe aqui outro exemplo, né? É tranquilo também, eu acho, pelo menos, mas é bom a gente já ir pegando, porque, como eu falei, como a gente estava falando ali, existem vigas em U, existem vigas em T, vigas em I, vigas em C. Então, pessoal, a gente vai ter que se acostumar com umas geometrias aqui que é bem complexa, né? Para a gente calcular o momento de inércia, vai ficando cada vez mais complicado. Então, eu vou trazendo aos pouquinhos isso aqui para vocês, ó. Agora, imagine, né? Eu trouxe esse exemplo aí, ó. Imagine que a gente tem essa seção aqui, ó. Essa seção aqui. Até separei em duas partes, como 1 e 2, mas vocês imaginem uma seção que seja isso aqui, ó. A gente tem um perfil aí, talvez uma cantoneira, né, que tem esse perfil aqui. Então, pessoal, vamos calcular o momento de inércia para esse negócio? E, ó, observem, a nossa referência é aqui embaixo, ó, no nosso sistema de referência. Beleza. Como é que a gente faz isso, pessoal? A dica que eu dou para vocês é começar a separar cada elemento. Por exemplo, pensar neles de maneira separada. Primeiro, a gente calcula aqui o momento de inércia. Um minutinho, pessoal. Aqui. Primeiro, a gente calcula o momento de inércia para essa parte 1 aqui, né? Para essa parte 1 aqui. Depois, a gente calcula para essa parte 2. Mas a gente tem que ter em mente, pessoal, que o perfil da nossa viga é assim, ó. Assim, ó. A gente tem sei lá, uma cantoneira aí, alguma coisa que tenha esse perfil aqui, né? Aí vai lá, é alguma cantoneira, assim, né? A gente tem isso aqui. Aí a gente foi lá e está observando só essa seção aqui. E digamos que a gente tem lá algum carregamento, sim, alguma carga P aqui. A gente tem isso aqui. Então, a gente quer calcular o momento de inércia dessa seção com relação a essa aqui. Isso aqui vai ser o nosso eixo de referência. O que eu costumo fazer? Eu gosto de dividir as coisas. Então, eu penso nisso aqui como duas partes, ó. Separo aqui e eu estou fazendo isso aqui como 1 e isso aqui como 2. Então, pessoal, lá no cálculo, né, pessoal, a gente pode pensar isso aqui como duas partes. Então, vamos pensar junto aqui, pessoal. Isso aqui a gente vai fazer junto. Vou botar nessa equação aqui. Beleza. Vamos começar fazendo para a parte 1, então. A gente tem aqui I maiúsculo, 1, que é a nossa primeira parte ali. Depois a gente vai fazer o do 2, e no fim a gente soma I1 mais I2. Pessoal, tá todo mundo entendendo aqui? Se alguém não está entendendo, avisa aí.
Tá, beleza. Então, pessoal, né, a gente tem essa equação aqui, né? Vamos lá, primeira parte da nossa equação. Qual é a nossa base ali, pessoal? Qual é a base do nosso primeiro retângulo? 25 milímetros. 25 milímetros. Beleza. Que multiplica a altura ao cubo. Qual é a altura ali, Rodrigo? Tu sabe dizer? Do elemento 1? 100 milímetros. 100 milímetros. Beleza. Ao cubo. Divididos por 12, né? Um minutinho, pessoal. Perdão. Oi, pessoal. Me desculpem novamente. Dando sequência aqui, galera. Então, né, a nossa primeira parte a gente tem. Bom, agora a gente tem que somar com aquela outra parte ali. De novo, qual é a nossa base? Cara, é os nossos 25 milímetros. De novo, qual é a nossa altura? 100 milímetros. Pronto, isso aqui é a nossa área, né? Base vezes altura. Beleza, agora que eu acho a parte mais difícil, qual é o D? O D, eu falei para vocês que é a distância entre o eixo neutro, entre o centroide dessa seção aqui, dessa aqui, olhando só a seção 1. Onde é que está o centroide dela? No centro? No centro, beleza. Qual é a distância É do 50? centro até a base? 50? 50, 50? beleza. Né? Aí, ó. 50 ao quadrado. Beleza. Todo mundo entendeu aí por que eu utilizei 50 ali? Não entendi, professor. Beleza, beleza. É que assim, ó, esse D, essa distância, essa fórmula de novo, rapaz, errado. É esse D aqui, ó. Esse D da fórmula, ele é a distância entre a nossa referência, né, entre essa nossa linha de referência aqui, e o centroide dessa seção aqui, ó. Imagina só a seção 1 aqui, ó. Aqui embaixo aqui, né? Ela tem 100 milímetros de altura, né? Eu disse para vocês que o centroide, nesse caso aqui, ele está bem no meio, né? Ele está posicionado aqui bem no meio dessa peça. Sim. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Bem no meio aqui por essa linha azul aqui, ó. Até botei ela bem forte aqui, ó. O centroide está bem no meio. E essa peça tem 100 milímetros de altura. Então, onde é que está a metade dessa peça? Se o centroide está bem no meio, ela está em 50 milímetros, né? Medindo da base até aqui. Correto. Tu concorda, Sim, concordo, professor. Agora entendi. Beleza? Então, tu consegue perceber que a distância da referência até o meio aqui é 50 milímetros? Sim, entendi. Ah, 50 beleza. milímetros. Isso mesmo. Obrigado, professor. Capaz que isso, cara. Estamos aí para isso. Então, pessoal, beleza. Esse primeiro aqui estava tranquilão. Eu quero que vocês coloquem na calculadora aí todo mundo, para ver se vocês vão saber colocar aí, ó. Pessoal, dica: façam uma coisa de cada vez. Peguem isso aqui ao cubo, multipliquem por 25, dividam por 12 e guardem o resultado. É assim que eu faço. Ó, 100 elevado na 3 vezes 25 divididos por 12 dá esse número aqui, ó. Ó, 2,08 expoente 0,6. Tá? Deu esse valor aqui. Beleza. Guarda esse valor, anota aí no cantinho do papel. Agora vocês vêm e vão fazer essa outra parte aqui, ó. Primeiro, vocês façam 50 ao quadrado vezes 100 vezes 25 ali, né? 50 ao quadrado vezes 100 vezes 25. Agora,
na calculadora deu esse valor aqui, ó. 6,25 expoente 0,6. Se vocês querem ver o expoente, apertem na calculadora o botão ENG. Tá bem aqui, ó. Então, pessoal, vocês fizeram isso aqui, somem esses dois valores. O resultado deu... Opa, esse resultado não. Então, pessoal, vocês conseguiram aí? Estão tentando ainda? Leonardo. Ô, Rodrigo. Tá, faz a primeira parte ali. 100 ao cubo vezes 25 dividido por 12. Isso. E eleva na potência ali, na 6. Não, Ou não, não? deixa assim. Pega esse Deixa resultado só o aí, resultado que deu. deixa só, anota ele. Eu botei aqui porque senão fica um número muito comprido, entendeu? Tá, aí ali pega dois números depois da vírgula, no caso. Que deu Pode pegar 2,083 dois e um monte. números. Se tu quiser colocar em potência, assim, ó, se tu não te sentir seguro para usar a potência, por exemplo, assim, ó, ali 100 ao cubo vezes 25 divididos por 12, deu esse valor aqui, ó, a 2 milhões e não sei quantos mil ali, 800 mil, acho que é. Zero. Isso, deu um monte. Isso, dá 2083333, né? Isso aí. Então, se tu não te sentir seguro, cara, coloca esse monte de número aí, não tem problema. Beleza? Só não te esquece uma coisa. Na calculadora ali, tu tem essa mesma aqui, ó. Isso, essa aí. Ali, o ponto significa vírgula. Beleza? Aham, não, tranquilo. Ó, aí tu, por exemplo, tu achou o botão ENG aí que eu te falei? Sim, achei. Aperta ele aí. Tá, A vírgula foi lá para frente e ficou isso aí. 2,8, né? E aí lá no fim tem Isso, vezes 10 elevado na 6. isso aí. Então, a única diferença é porque se tu não quer escrever esse monte de número, usa esse ENG, beleza? Mas Aham, se tu achar que tá, tu vai te tranquilo. perder, copia, cara, não tem problema. É o resultado igual, tá certo, e é o que importa, Não, tá, tranquilo. beleza? Depois tu vai te acostumar, Beleza. vai pegar o jeito aí. Tá. Então, dessa segunda parte que tu fez aí, que deu esse valor aqui, Isso, e deu esse mesmo resultado, isso. Aí fiz o aí, esquema ali elevado na potência, ficou igual. beleza, aí só soma esses dois, né? Agora, Tá. que é essas duas partes aqui, né? E aí vai te dar esse resultado aqui. Alguém obteve algum resultado diferente disso, pessoal, para a parte 1? Tá, aqui, ó, 25, aqui é vezes, né? 100 ao quadrado, né? Não, 100 ao... É o 50 ao quadrado ali, Pedro. Não, esse 25 aqui, aqui é vezes, né? Ah, esse 100 ao símbolo aqui, quadrado. o asterisco? É, Vezes, é que a gente costuma utilizar esse símbolo aqui para uma multiplicação. Quando a gente mexe tá, no computador, assim. Mas poderia colocar, tá sei ok. lá, um xizinho aqui também, Não, tá tranquilo, tranquilo. tranquilo? Então, o resultado de vocês, acho que deu isso aqui, né? Somando aqui. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai fazer para a parte mais difícil, que é o 2. Aqui, ó, essa outra parte da aba. Né? Você se lembra que a gente dividiu o perfil lá? Né? A gente era um perfil inteiro assim, e a gente separou por partes para fazer o cálculo, para facilitar nossa vida.
Então, agora a gente vai fazer, né? A gente vai fazer aqui para essa segunda parte. Então, a gente vai chamar isso aqui de I2, né? Que representa a parte 2. Beleza. A gente vai aplicar a mesma fórmula aqui, pessoal. Vocês vão ver como é simples. Opa. Beleza, pessoal. Primeiro, a gente vai imaginar o seguinte, né? Como eu falei para vocês. Imagine que agora o centroide está passando aqui no meio, ó. Na verdade, essa peça tem o centroide dela bem no meio. E a primeira parte da equação, que é o base vezes a altura ao cubo, é essa parte aqui calculada com relação ao próprio centroide do elemento. Então, ali vai ser, qual é a base? 50 milímetros, né? Qual é a altura da parte 2? 25 milímetros. A altura, a gente sabe que é elevado ao cubo, né? Dividido por 12. Beleza. Mas, qual é a área? Cara, a área é base vezes altura. 50 vezes 25. Que multiplica, né, a nossa distância ao quadrado do centroide do elemento que a gente está analisando com relação à nossa referência. Pessoal, quem é que me diz aí onde está localizado esse centroide aqui? 12,5. Beleza. Estamos quase lá. 12,5 mais... Aqui, ó. Ele está bem aqui no meio, né? Sim. Qual é a distância dele até aqui? Papai. Eu falei para pedir lanche, mas meu pai não pediu. 5. Dá 75 mais 12,5. Exatamente. 75. Dá 75. 87,5. Isso aí. Acho que não fiz a conta ainda. Vamos. Isso aí, 87,5. Por quê? Olha Seria só. Porque é menos relacionado à referência. menos Isso. 25. Exatamente, né? É com relação à referência. E aqui o centroide está bem no meio. Então, daqui até aqui, ó, a gente tem 75, não é? O Pedro já Isso. sacou aí, ó. Né, Pedro? Tu pegou e fez a diferença aqui, né, Pedro? Pegou 100, diminuiu para 25, né? Isso. E aqui Mas o tu tem... centroide vai dar Isso mesmo. 7,5. Até vou fazer uma linha aqui, ó. Aqui, vamos ver. Essa linha azul aí, bem espessa, ó. Essa linha azul aqui mede 75, né? Eu fiz 100 Isso. menos 25, deu esse comprimento aqui. Só que daqui, ó, até o meio da peça tem 12,5. Então, a gente faz 12,5 mais 75, dá os 87,5. Beleza. Rodrigo, tu entendeu aí, meu parceiro? Por que ficou assim? Tranquilo, tranquilo. Sim. Tranquilo? Tu conseguiu entender que o 75 é o 100 menos 25? Sim. Beleza. Qualquer coisa, chama aí, meu velho. Então, de novo, pessoal, o que eu recomendo para vocês? Façam separado, né? Porque é melhor a gente ter mais trabalho e acertar do que a gente fazer tudo isso aí direto e errar por uma bobagem. A gente está vendo que isso aqui é conta de mais e de menos e de multiplicação e conta de divisão. Então, a gente não pode errar um problema de um projeto por causa de uma conta de dividir ou de multiplicar, né, pessoal? Muito menos por uma conta de mais aí, de somar. Então, não tenho vergonha de fazer separado, né? Eu mesmo faço separado.
e dá certo. Se dá certo, tá bom. Então, eu fiz aí. Até vou botar inteiro agora aqui. Tá. Beleza, pessoal. Agora é só a gente somar as duas partes. E dá igual a 9,63,06. Todo mundo achou esses resultados aí? Achou algum diferente? Então, pessoal, aqui a gente já pode ter uma ideia de qual é a importância nas abas de uma viga, né? Por que a gente coloca abas numa viga? Vocês percebam, ó, como a aba ela aumenta o nosso momento de inércia, né, de área. Vocês percebem isso? Então, as abas, pessoal, nada mais são do que reforço, né, da nossa viga. A gente coloca uma aba, né, talvez tenha lá outras finalidades, mas uma delas, né, é porque elas reforçam a nossa viga. Ou seja, elas tornam, né, a nossa viga mais resistente à flexão, mais rígidas. Mas essas coisinhas a gente vai pegando aí devagarinho, pessoal. É só pra gente... Mas Da depende resistência da é posição também, né, Leonardo? Oi? Depende da posição também da viga, né? Claro, depende da posição, isso mesmo. É que a gente sempre da vai... resistência à alma da vida, né? Tudo a gente vai... É que isso aqui a gente tá começando, né? Depois a gente vai ver aí geometrias das vigas mesmas, aquela em T, em I. Aí o... é claro, pessoal, aqui ó, faltou uma coisa, né? O resultado total, né? O nosso IX, ele é a somatória dessas duas aqui, ó. Deu 19,76,06. Isso aqui é milímetros na 4, pessoal. E sim, Douglas, depende muito da posição da nossa referência, né? É que o que acontece? Na prática, quando a gente faz esses cálculos, a nossa referência ela está sempre no centroide. Só que até agora a gente viu somente, né, geometrias, por exemplo aqui, ó, onde o nosso centroide ele está no meio, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Nesse caso aqui, se a gente for pensar nessa seção aqui como um todo, o centroide ele não está bem no meio aqui bonitinho, e muito menos aqui embaixo. Ele vai estar numa posição aleatória aqui, que agora até a aula que vem a gente vai aprender a calcular isso. Não é difícil, é fácil. Só que tudo isso vai tornar o nosso cálculo mais trabalhoso. A gente vai ter que ser instigado bem mais aí
a pensar. A gente está introduzindo os conceitos bem na manha aí. Mas, por exemplo, o nosso centroide, depois, ele vai estar aqui assim, ó, por exemplo, ó. Tá vendo essa linha preta aí? E aí sim, tá vendo ela? Tô vendo. E aí sim, os nossos cálculos, eles vão ser realizados com relação a esse centroide, sempre. Entendeu? Aí já muda. Por exemplo, qual é a distância desse centroide aqui, desse preto, pro dessa figura 1 aqui? Aí tu percebe que a conta já fica bem mais difícil, a gente precisa ser mais criativo aí na hora de imaginar aquele sólido na cabeça da gente, né? Ah, qual é a distância disso aqui, ó, para esse centro aqui? Entendeu? Não são contas tão diretas assim. Aí é para isso que a gente usa o teorema dos eixos paralelos. Por enquanto, aqui eu coloquei aqui embaixo para a gente não se confundir. Mas depois, na próxima aula, já vem o centroide. E aí depois a gente vai começar a fazer essas contas aqui com relação ao centroide sempre. Mas também não é impossível. Cara, depois que a gente pega isso aqui, cara, a gente resolve qualquer problema de sólidos estáticos. Então, galera, todo mundo aí achou o mesmo resultado? Alguém achou algum resultado diferente? Não, meu Deus, 100 meus, dá certo. Beleza, rapaziada. Beleza, então, vamos lá, pessoal, que eu tenho que apresentar mais um conceito para vocês aí, pelo menos. Todo mundo vendo minha tela, né? Leonardo. Oi, Douglas. Ah, mas isso aí é calculado sem nenhum esforço, né, no caso, né? Não, isso aqui agora isso aqui não depende do carregamento, entendeu? O momento de inércia, ele não depende do carregamento, né? Mas aí depois a gente vai calcular, por exemplo, a rigidez do material. Por exemplo, qual é a rigidez da madeira? Qual é a rigidez do aço? Aí sim, vai depender da carga, né? Aí lá as Ah, sim. deformações vão depender da carga. Por enquanto não depende da carga ainda. Aí a conta piora. Piora, mas, cara, é legal. Eu gosto, né? A gente vai montar lá uns É gráficos legal. bem legais aí. Tá, beleza. Cara, é um negócio meio chato, assim, não vou mentir. Mas, cara, depois que tu pega assim, velho, só vai. É sério, eu vou ensinar um método para vocês. Vocês nunca mais vão errar uma conta dessa aqui, cara. De calcular flexão, esforço cortante, que é o esforço que tende a cortar uma superfície, uma peça, no caso, né? Cara, vocês vão saber matar de letra, pode ter certeza. Mas isso são aí cenas para os próximos capítulos. Por enquanto, vamos aprender que isso aqui é tão importante quanto, né, pessoal? Eu vou falar para vocês, o que a gente erra nas contas, cara, é isso aqui, meu. Não é os cálculos difíceis, pode ter certeza, porque lá a gente pega as fórmulas prontas. Aqui não, aqui a gente tem que pensar, pô, qual é a distância desse negócio até isso aqui? E se a gente erra essa distância aqui, todo outro cálculo que depende desse valor vai estar errado. E eu vou falar para vocês, todos os outros cálculos que a gente fizer a partir daqui dependem do momento de inércia. Todos. Então, pessoal, por isso que eu digo, isso aqui tem que estar bem sólido. Aí até tem lá, ó, lá na apostila tem uma viga em T, se eu não me engano. E lá pede para calcular o momento de inércia dessa figura, que é a figura 10 lá da apostila. Então, se vocês tiverem um tempinho, dá uma olhada ali. E se tiver com dúvida, me manda, porque que daí eu faço para vocês. Ou ajudo vocês a fazer, não tem problema. Beleza, galera? Não se esqueçam, hoje é terça-feira, nós temos aí 1 hora a mais depois da aula, né? Não vai ser aqui no Zoom, mas eu vou ficar aqui na frente do computador, só me chamar, que se tiver uma dúvida a gente pega e resolve. Então, sem mais delongas aí, galera, já estou enrolando. Vamos ver agora o momento de inércia polar. Pô, mas tem um momento de inércia diária, agora tem um momento de inércia polar. O que é esse negócio, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho desse momento de inércia polar de uma seção plana
Então, pessoal, o momento polar de inércia, né, ele é definido, agora eu vou falar aqui em termos de integral, porque eu não sei definir de outra forma, né? E ele é definido como a integral, que está demonstrada aí nesse slide para a gente, onde ρ, o qual é aquele símbolo ali que é parecido com o P, né, é a distância entre a origem do sistema, que é o O, né, o ρ é isso aqui. Então, esse P é a distância entre a origem do sistema e o elemento infinitesimal dA. Aí vocês pensem ali numa área infinitesimal, uma área muito, muito, muito pequena, né? Então, o momento polar de inércia, né, ele é particularmente mais interessante quando a gente está falando de problemas de torção, pessoal, porque a gente tem que já pegar o jeito nessas coisas aí, pessoal. A gente tem o seguinte, né? A gente tem uma barra. Essa barra, ela está muitas vezes carregada de tal forma que causa uma flexão nela, né, pessoal? Só que um eixo, pessoal, um eixo, além de estar carregado dessa forma aqui, um eixo, ele tem um motor lá, um atuador, que faz ele girar, né? Então, quando esse atuador, obviamente, ele atua sobre o eixo, ele faz um esforço sobre o eixo, esse eixo vai ter a tendência a torcer, né? Então, isso é o que a gente chama de momento torsor, né? Onde tem essa torção aí. E o momento polar de inércia, ele é utilizado para a gente calcular as tensões de torção, né? As tensões envolvidas na torção. E ele, de certa forma, né, pessoal, ele é associado a uma resistência à torção. Assim como o momento de inércia diária é associado ou representa uma resistência à flexão, o momento polar de inércia representa uma resistência à torção. E, obviamente, depende somente da geometria, não está associado à natureza do material, né? E ainda semelhante ao momento de inércia, aqui o momento polar de inércia é sempre positivo também, o momento de inércia diária também, né? E sendo assim, né, a unidade de medida é também na quarta potência, como a gente viu, ou é em metro quadrado, ou em milímetro quadrado. Na indústria mecânica, né, quem já trabalha sabe, a gente vê muitas coisas em milímetros, né? Mas eu, particularmente, eu prefiro trabalhar em metro, porque o sistema internacional de medidas que a gente utiliza no Brasil é em metro. Então, na verdade, existe, né, uma relação entre o momento polar de inércia e o momento de inércia diária. Através do teorema de Pitágoras, né, a gente pode calcular que aquele ρ ali vale x ao quadrado mais y ao quadrado. Observem aqui esse triângulo formado, né? Se a gente aplicar Pitágoras aqui, a gente tem que essa altura que vale y e essa distância que vale x. Então, a gente substitui esse ρ por y ao quadrado mais x ao quadrado, né? Separa as integrais, né? E depois de fazer essa integração, a gente percebe que o momento polar de inércia, que é representado por esse símbolo aqui, um J maiúsculo, né? J0 aqui, nem precisa desse zero aqui, pessoal. Isso aqui nada mais é do que a soma, né, na verdade, do momento de inércia diária na direção x com o momento de inércia diária na direção y. Mas, pessoal, como eu falei para vocês, né, o pessoal já foi bom demais para a gente e nos dá isso pronto. Acontece que isso também já é tabelado, pessoal. Na verdade, todos esses cálculos já foram realizados antes. Então, não tem por que a gente ficar quebrando a cabeça. Novamente, pessoal. Então, pessoal, como eu estava falando, né, todos esses cálculos eles já foram feitos, tudo isso já é tabelado, então não tem por que a gente ficar fazendo demonstração e muito menos ficar utilizando integral aí. São cálculos complexos, como eu falei para vocês. Não vale a pena a gente fazer isso. Então, por exemplo, né, nesse slide a gente vê que para uma seção circular, o valor do momento polar de inércia é esse aí, π, né, esse aqui, ó. Para uma seção circular é π vezes r na 4 divididos por 2. Então, pessoal, o que é o momento polar de inércia? Ele é alguma coisa parecida com o momento de inércia,
só que o momento de inércia ele está associado à resistência, à flexão, né, da seção, e o momento polar de inércia ele está associado à resistência à torção. Saibam essa diferença, pessoal. Mas também, já é tudo tabelado, pessoal. Não se preocupem com essas contas aqui. Na maioria das vezes, é só a gente aplicar a fórmula. Por exemplo, eu trouxe até um exemplo aqui para nós, ó. Eu trouxe o exemplo mais difícil ainda. Aqui, ó, uma seção tubular. Pensando assim, pessoal, se a gente tivesse aqui uma barra, onde não fosse um tubo, fosse uma barra lá, um eixo. Se a gente quisesse calcular o momento polar de inércia, a gente pegava aqui J0, né, igual a π, que multiplica o raio externo, né? Ou seja, o raio que vai do centro, né, a extremidade da peça, divididos por 2. Botar na fórmula isso aí, nos dá o resultado direto. No caso de um tubo, pessoal, como é que a gente faz essa conta? Vamos fazer aqui. Então, pessoal, a gente tem aqui J maiúsculo, né? Igual. Tá. Beleza, a gente tem aqui nosso J0. Né? A gente tem aqui que isso é uma fração. Beleza. Se vocês quiserem, pessoal, lá na calculadora, bem embaixo, tem o valor de π ali. Né? Tu aperta Shift, que está bem no canto esquerdo superior, e depois aperta aquele botão ali EXP. E aí vai pegar bem o π na calculadora. Aqui para vocês verem, vai ficar o símbolo do π ali em cima. Só que se vocês quiserem facilitar a vida de vocês enquanto vocês aprendam, utilizem 3,14, que é um valor aproximado. Bom, pessoal, ali a gente tem um problema, né? Porque a gente tem um tubo. No caso de uma barra, a gente pegava o raio externo, estava tudo ok. Só que agora como é que a gente faz? A gente tem que pensar da seguinte forma. A gente vai fazer para essa região externa, né? No caso para R2, né? Vamos botar aqui R2. R2 vai estar elevado ao quadrado, né? Menos para a região 1, menos a região 1. Opa, tá elevado na 4 aquilo ali, né, pessoal? Isso aqui, ó. Tá elevado na 4. Beleza. O que isso significa? Que a gente está fazendo a região externa, né? Como se a gente tivesse um sólido. Deixa eu ver. Como se a gente estivesse fazendo isso aqui, menos aquela parte branca ali. Menos o vazio, né? Então, a gente faz uma menos a outra e divide por 2. Aí, pessoal, dica aqui, para quem não pegou o jeito ainda. Façam isso aqui primeiro, anotem. Depois façam isso aqui primeiro, anotem. Depois vocês diminuam um do outro, multipliquem por 3,14 e dividam por 2. Lembre-se, esse resultado aqui só pode dar positivo. Quanto que é R2 ali, galera? Quem é que me diz aí? Bom, tá ali, né? Nem precisa perguntar. R1 é 35. Beleza, isso aí tá em milímetros. Então, galera, 50 elevado na 4 menos 35 elevado na 4 vezes 3,14 divididos por 2 dá 7,45 expoente 0,6. Recomendo que vocês peguem sempre 2 números após a vírgula.
O momento polar de inércia, ele é bem mais fácil, né, pessoal? A gente não precisa ficar fazendo toda aquela, né, o teorema dos eixos paralelos não se usa para isso aqui. Porque aqui, obviamente, pessoal, quando a gente tem uma barra, qual é o perfil dela? É sempre circular, né, pessoal? A gente não tem uma barra oval. Muito difícil, né? Tu não vai pensar num eixo lá que é oval. Pelo menos ninguém faz isso de propósito. Então, aqui sempre vai ser dessa forma. Só que, né, como eu falei para vocês, esse momento polar de inércia, né, ele representa uma resistência da geometria da peça à torção. Só que os problemas de torção, pessoal, eles são bem mais difíceis da gente enxergar, da gente fazer uma análise sobre eles. O problema de flexão, ele é muito fácil, né? Diariamente, a gente está enxergando aí problemas de flexão. Então, vocês vão olhar, às vezes o cara está num andaime aí, vocês vão ver, pô, aquilo lá é um problema de flexão, cara. Pô, o peso daquele cara lá é tanto, a espessura ali da madeira é tanto, né? Tem determinado apoio. Como é que eu calculo se aquela tábua ali vai quebrar? Né? Vocês vão saber fazer isso. De cara, vocês vão olhar e vocês já vão saber fazer o problema. Só que o problema de torção, a gente não está tão acostumado, né? Porque, por exemplo, torção a gente vê em parafuso, né? Quando a gente está dando um aperto aí no parafuso, a gente vê nele, só que o parafuso, ele está lá escondido, né, pessoal? Então a gente não consegue ver ele deformando. O eixo tá girando muito rápido, né? A gente não consegue ver ele deformar, né? Isso quando ele não está protegido, né, pessoal? Quando o eixo não é muito pequeno ali que a gente não consegue ver. Então, os problemas de torção, assim, no dia a dia, eles são mais difíceis de serem vistos. Não que eles existem muito, mas eles são mais difíceis de serem observados por nós. E aí acaba se tornando mais difícil a gente fazer uma análise sobre eles. Mas isso tudo, assim, tô adiantando isso para vocês, mas a gente vai ver lá e a gente vai tentar desmistificar isso também, né? Tem algumas regras aí que eu aprendi ao longo dos meus anos de estudo, vou tentar passar para vocês. Então, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida nisso aqui? Aí, o Pedro, tu pega Oi, Pedro. 50 e depois aí depois tu pega 35 ao cubo Não, e é multiplica. na quarta. Na quarta, tá. Elevado na quarta potência aqui. Tá na quarta. Lá na tua calculadora, ó, por exemplo, aí, tu tem 50, né? 50. Só que tu não tá vendo, tu tá vendo ali que não tem nenhum elevado na quarta ali, né? Tu tem na 2 e na 3. Então, lá na calculadora, tu usa ali um botão que é um chapeuzinho, olha. Tá vendo aqui? Tá. Aperta ele, Ó, vamos ver ao contrário, de cabeça para baixo. tá vendo? Deixa eu ver. Aperta ele, né? E aí vai ficar um chapeuzinho lá do lado do teu número. Tu bota 50, né? É, Bota o 50, chapeuzinho. bota o chapeuzinho esse, Tá. e aí aperta 4. Aí ficou 50, chapeuzinho e um 4 do lado. Tá. Aí aperta igual agora. Tá. Aí isso é o teu 50 elevado na 4. Aí o Tá. que eu recomendo que tu faça? Anota esse valor aí num papel, né? Depois faz o outro. E aí faz pro 35 ali, depois tu diminui um do outro. Se Tá. lembra, né? Esse resultado ele tem que dar positivo sempre. Não pode dar nunca negativo. Tá. Beleza? Tu entendeu aí, Pedro? Como é que faz essa conta aí? Entendi. Valeu. Obrigado. Ah, de nada, entende o que, meu amigo? Então, pessoal, caso alguém não tenha mais nenhuma pergunta, vou fazer a chamada de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu faço a chamada, Notificação do código aberto.
Beleza, deixa eu ver. Vamos lá, galera. André Silveira, Presente. tá aí, chefe? Oi, André tô aqui, Farias tô aí. aqui. Tá me escutando Beleza, ou meu não? parceiro? Não aparecesse ontem, meu velho. Ah, ontem não deu, ontem uns probleminha aí. Tranquilo, tranquilo. Depois pega a aula lá, cara. Deve estar no YouTube já, Ah, hein? não, no YouTube eu dou uma olhadinha. Beleza, tá na mão. Não vou perder. Pode crer, meu irmão. Qualquer coisa chama aí. Tá. David Mendes. Douglas Pereira. Presente. Beleza. Felipe Moreira. Igor Terra. Ismael da Silva. Luciano Freitas. Aqui, Tá presente. aí, Luciano. Beleza, meu irmão. Pedro Saraiva. Tá aí. Rafael Velho. Rafael Freitas. Rodrigo Silva. Presente. Beleza. Rafael Rogério Medeiros. Rogério Vieira. Presente. Não aparecesse ontem também, Rogério? Não, tive uns problemas também, não deu de aparecer. Acontece, meu parceiro. Depois pega a aula aí também, tranquilo? Tá ok, obrigado. Charles Greck e Vitor de Mello. Presente. Beleza. Tu também não apareceu, Vitor? Pega a aula aí Não, não depois, mano. apareci. Depois eu vou botar em dia já. Tranquilo. Beleza, gurizada. Quem tiver alguma dúvida aí, por mais uma hora estarei aqui. Pode chamar, se alguém tiver qualquer dúvida aí da matéria, se a galera for aí olhar a aula de ontem e também tiver alguma dúvida, chama aí que a gente tenta explicar, tenta resolver o problema. Beleza, pessoal? Então, vocês estão dispensados aí. Bom descanso para todos. Para quem tem que trabalhar, bom trabalho. Obrigado. Vamos que vamos, pessoal. Feito então, valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite aí, Boa noite, Ricardo. galera. Isso aí. Boa noite. Boa noite, boa noite.